Olá, Escolher a Profissão hoje vai falar sobre o programador. Pois é, um universo muito grande de trabalho e que está na nossa vida o tempo todo. Eu convidei Ivan Sanches, muito obrigado Ivan por aceitar o nosso convite e para falar de programação, que é uma profissão muito legal, né? Você pelo menos gosta bastante, né? Eu gosto. Com Já certeza. Tá há quanto tempo na área? 25 anos. 25 anos. Pois é. O Ivan, ele é bacharel em administração de empresas pela FAAB de Brasília, né? Isso. Morou em Brasília? Não, mas eu passei um tempo. Legal. E pós-graduado em desenvolvimento de sistemas móveis pela Faculdade Newton Paiva e gerente, foi diretor de TI em várias empresas, Sim, é isso, né? Isso. Ciências da computação é o curso que se eu quiser ser programador, vou fazer? Olha, Jeremias, primeiro obrigado pela oportunidade. É o mais indicado. Existem outras opções que a gente vai discutir, acho que durante o programa. Sim. Mas sem dúvida, das ofertas hoje é o mais indicado, sim. É um curso específico para formar programadores. Ciências da computação é muito da faculdade pública, né? Agora as particulares, elas estão muito ligadas no mercado? Como é que é isso? E tem um outro curso, por exemplo, de sistemas? Hoje existem 3 cursos, vamos dividir em 2 categorias, né? Os cursos de bacharelado e os cursos tecnólogos. Tá, já que você vai falar disso, então eu vou pedir para o James soltar aí que a gente tem uma tela justamente falando sobre isso. Olha lá, ó, superior, bacharelado, sistemas de informação, que é o mais comum, mais ofertado, engenharia da computação e ciências da computação. Então, primeiro, os 3 oferecem um certo grau de matérias que envolvem desenvolvimento, tá? A diferença é o foco, né? Sistemas da informação, ele é um curso mais abrangente. Ele mostra para o profissional várias áreas da tecnologia, né? De informática. Então, área de redes, área de suporte, área de análise, área de desenvolvimento. Então, ele é mais abrangente. São aqui 4 anos. 4 anos. Ele não é tão específico em uma área, então ele abre um leque maior, né? O de engenharia da computação é mais ligado a hardware, né? Então, é o profissional que vai trabalhar, por exemplo, a Embraer. O final da Embraer é máquina, né? Mas tem software ali para isso. Então, é um curso mais ligado a hardware. Quem gosta de eletrônica, por exemplo, é um bom curso. E de ciências é o que tem mais linguagem. Está mais ligado ali a quem vai desenvolver softwares aplicativos ou softwares de base, por exemplo. Então, ali a incidência de matérias de desenvolvimento, de programação, são muito fortes. Predominantemente linguagens como C, Java, são ensinadas nesse curso aí. Daqui a pouco a gente vai falar dessas linguagens todas aí, que eu tenho certeza que o pessoal está bem curioso. Agora tem uma outra tela aí, James, que é sobre o tecnólogo. Olha só, redes de computadores, análise e desenvolvimento de sistemas para a internet e banco de dados. Esses são cursos mais rápidos? São 2 anos a 2 anos e meio em alguns casos, mas em média 2 anos. Você acha que é legal quem está meio em dúvida falar, não, vou fazer o tecnólogo primeiro e depois eu faço o curso de nível superior? Eu acho. Bom, são 2 considerações aí, né? Primeiro, qual a diferença em termos de continuidade? O tecnólogo e o bacharel, ambos provêm para o egresso ali a possibilidade de fazer uma pós-graduação. Então isso é legal saber. Né, que eu fazendo um curso tecnólogo, eu posso fazer uma pós-graduação em seguida. Antigamente não podia, né? Isso já é bem legal. Isso né? é importante, é bem legal. O tecnólogo, ele já um curso para 2 anos, 2 anos e meio, é isso? Isso, que o mercado oferece. 2 anos em média. Agora, o propósito, né? Ele é direcionado. Então, por exemplo, se eu gosto da área de infraestrutura, de redes, de segurança, enfim, eu vou fazer um tecnólogo mais curto, dirigido para aquilo, na área de redes. Então, eu vou sair melhor preparado. O mercado vai estar mais próximo a mim, assim. Geralmente as faculdades de ponta aí, elas estão abordando assuntos que o mercado está usando, quer dizer, tem pouco delay aí, pouca diferença de mercado e ensino, né? Então, respondendo a sua pergunta, se eu sei mais ou menos, ou se eu sei já praticamente o que eu quero da vida, eu vou fazer um curso tecnólogo que é focado. Eu não vou dividir minha atenção de estudos com outras áreas. Eu gosto de internet, que é um mercado bastante legal aí, né? Eu vou fazer um curso de desenvolvimento para a internet, de 2 anos. Saio com título superior, posso fazer pós-graduação. Escolher a profissão fala sobre a profissão do programador. Vamos entender bem o que é programação? Ivan, eu sei que quando a gente fala em programação de forma geral é um planejamento, eu idealizo alguma coisa, traço alguns passos para atingir um objetivo. A programação na área da tecnologia não é muito diferente disso, né? Mas explica mais tecnicamente para a gente.
Vamos lá. Então, programar. Programar é automatizar alguma coisa. O primeiro passo é entender o que é necessário ser feito, é conversar com o cliente, né? Então, o primeiro fator importante aí de um bom programador é conhecer o lado que precisa dele, né? Para não sair fazendo coisa errada. Constrói uma casa de 4 quartos e o cara queria um quarto só, entendeu? Isso é uma possibilidade. Depois que eu sei o que você quer, eu estruturo. Aí eu transformo a sua necessidade em uma linguagem que a máquina entende. Né? Só que a máquina hoje conversa de várias formas, né? Em várias linguagens. Vamos falar um pouco de linguagens. Quando eu falo em COBOL, estou falando em sistemas de banco de dados. Sistema que usa um banco de dados, sim, para grandes empresas. Isso. São cursos. Aí tem uma categoria de informática que o pessoal conhece como mainframe, né? Ou seja, são computadores de grande porte que disponibilizam informações em altas velocidades, né? Então, por exemplo, o banco usa, as empresas de serviço, né? A Casas Bahia usa, o governo usa. Então, eu preciso de sistemas para gerenciar esses dados que estão em banco de dados. Agora, quem quer trabalhar, por exemplo, com COBOL, vai trabalhar, por exemplo, em instituições financeiras, é uma carreira que ela tem uma permanência, ela não é tão, digamos, volátil como as outras, é isso? Ela é bem mais estável. Mais estável. Mais estável. Até por conta da tecnologia, né? O COBOL, e aí tem um outro nome aí pra gente guardar, o DB2, né? COBOL e DB2, feijão com arroz, né? Os dois, eles andam há muito tempo juntos, sem muitas mudanças. Certo. Então, uma vez, os sistemas não mudam também. Uma vantagem dos sistemas em COBOL, o sistema de 20 anos atrás, ele roda hoje. Isso é impossível você imaginar num sistema de web, por exemplo. O de hoje, de 3 meses, é diferente, praticamente. Entendeu? Tem mais imagens lá quando a gente esteve lá no curso da Escola de Programadores. Essa galera aí, eles entram 8 da manhã e vão até as 2 da tarde para entender e estudar essa linguagem. É bem puxado, mas o pessoal gosta, né? Eu estive lá, não tem nem intervalo, né? A galera vai direto, é isso? Então, a gente tentou colocar intervalo e almoço ali, o pessoal chiou, viu? Porque eles se empolgam, né? Agora, é legal o COBOL, por exemplo, que você estuda bastante, no caso ali, esse curso é de quanto tempo? Esse curso é uma categoria de curso livre, né? O seu então, é curso ele livre. não é ligado a uma graduação, uma pós, ele é um curso de extensão. Ele tem em torno de 80 horas, ele é um curso de tiro curto, que a gente chama, né? E que forma, até porque é o tempo suficiente para o profissional entender razoavelmente ali porque ele aprende mesmo trabalhando, viu? A faculdade às vezes não consegue acompanhar a rapidez do mercado, né? Como é que se supre isso? Esse é um ponto importante mesmo, porque a universidade, ela tem um papel acadêmico de formação de base, de conceito, né? E o mercado é muito rápido. O mercado quer um profissional pronto já, no primeiro ano. Quer dizer, as exigências para um estagiário, por exemplo, são de conhecimento, já não fecha, né? Então a faculdade ela sempre sofre com isso, porque ela tem que formar a base. Se ela for direto direcionada para o mercado, perde-se a base, e aí você forma maus profissionais. Então, como resolver isso, né? Existem os cursos livres, aqueles que, assim, aí sim, esses têm que estar antenados. Saiu uma ferramenta hoje, amanhã tem que ter um curso já ensinando aquilo, porque a empresa já implantou aquilo e já está usando. Então, o ideal, eu sei que financeiramente não é fácil, mas o ideal é fazer sim a graduação, não abrir mão, ter lá um diploma de curso superior, se precisa, né? Aprender a base e, dependendo da área que for atuar, investir lá um tempo ou um dinheiro, ou mesmo por autodidatismo, né? Conhecimento livre, ou seja, vou dar um exemplo simples, eu faço sistemas de informação e eu quero sobre redes, então eu faço o curso de sistemas, sigo o ciclo do curso, mas vou fazer um curso da Cisco, por exemplo, que é uma empresa que provê. Mas isso depois de ser formada ou durante? Não, durante mesmo. Porque não dá, né? Você fica 4, 5 anos depois é que eu vou... Não dá pela questão financeira e não dá pela vontade também da pessoa, ela quer exercer aquilo que ela está aprendendo, né? Agora, quem opta por esta área, esteja no curso de tecnólogo ou do nível superior, bacharelado, dá para começar a trabalhar durante o curso e a questão do estágio, como é que funciona? O estágio, principalmente. Dá, inclusive é obrigatório, né? Tá. O estágio é obrigatório. Eu não sei se a carga são 300 horas, enfim, mas é obrigatório. Então, o ideal Tanto no tecnólogo quanto nos dois. É um estágio supervisionado que eles chamam, né? Então, o mercado, isso é, né, importante falar, o mercado olha o estágio de uma maneira diferente, né?
O estágio, isso mudou bastante, isso é legal, de uns tempos para cá. Hoje, por exemplo, uma carga de trabalho de estágio é de 6 horas, 8 horas. Uma parte do tempo ele passa estudando mesmo na empresa e a outra produzindo em forma, a gente chama de sombra. Certo. Ele fica do lado de um profissional mais experiente aprendendo, né? Eu não vou entregar nada responsável ainda para alguém que não tem ainda conhecimento. Então ele vai criando corpo, né? Ele vai criando estrutura. Então, agora, como buscar isso? Isso é importante, né? O cara que está ali fazendo o curso, ele tem que olhar para as empresas de grande ou médio porte, que tem aqueles programas de estágio, se inscrever nos canais que recrutam, né, hoje para estágio, trazer para dentro do dia a dia dele a rotina de sempre estar mandando currículo, estar olhando para essas vagas. Se isso não der certo, ir procurar na área que ele quer essas empresas menores. Tem muita, por exemplo, quem trabalha com web desenvolvimento, pode procurar por agências de publicidade que eles estão precisando lá de estagiários para construir, por exemplo, fazer desenho de um site. Então, é questão de saber onde procurar. Programador, áreas de atuação. Quando se fala em grandes centros, a gente fala em aplicações comerciais. O que é ERPS? São aqueles sistemas integrados, né? Uma empresa tem contas a pagar, contas a receber, estoque. Então são sistemas que gerenciam todas as áreas da empresa. E aí a gente tem desenvolvimento web, jogos, desenvolvimento mobile, manutenção e desenvolvimento de aplicações. Isso para quem está nos grandes centros é uma oportunidade, área de trabalho. E regiões com força agrícola, aí a pessoa pode trabalhar em aplicações comerciais, administração do negócio, software de apoio para a tecnologia agrícola, irrigação, análise de solo defensivos e aplicações mobile. É isso aí, né? Essas são as áreas legais para quem está ou no interior ou em São Paulo, ou nas grandes capitais, é isso. Lembrando o seguinte, sistema tem em todo lugar. Você vai ter nos grandes centros e no interior. A diferença é a aplicação do sistema, né? Quando a gente fala de metrópole, São Paulo, Rio, Minas, enfim, a gente tem um universo de comércio eletrônico, páginas web e tal. Quando a gente vai mais para o interior, a proposta, evidente, é mais voltada à área, à produção, né, agrícola ou, dependendo da região, produção industrial. Aí é um outro curso de bacharelado que a gente vai discutir também. Mas é importante, quem está entrando nessa área, olhar para a região que atuar. E para ver qual que é a força de trabalho ali, né? Se for uma região, por exemplo, se for... São Paulo tem uma grande oferta para aplicações financeiras, a concentração de bancos aqui é muito forte. Então, uma área, por exemplo, para desenvolver em aplicações financeiras, em linguagens como COBOL, por exemplo, São Paulo é uma grande aposta. Agora, se eu estou para o interior, é outra aposta, então tem que olhar isso também. Legal. Você está 25 anos nesta área, o que você indica para o jovem que está saindo aí do ensino médio e está olhando aí para a área de programação, com todas essas opções que a gente colocou? É olhar o mercado de trabalho, o que tem mais demanda, ou ir pela sua vocação? O ideal seria olhar pela vocação, né? Porque a demanda, ela às vezes não vai de encontro com o que a gente pensa para a vida, né? Mas se olhar por demanda é um bom sinal, é lógico. O que tem demanda hoje no mercado? Web. 2016. Então, hoje, muita demanda para web, comércio eletrônico, sites e tal. Quando você fala web, são sites, principalmente. Sites. Construção de sites. Construção de sites. Mas hoje não tem esses que o sujeito chega lá e faz rapidinho. Mas isso é para o cara que está começando, é o microempreendedor, né? A empresa precisa de sites estruturados. Né? Esse é um aviso de alerta, uma bandeirinha amarela ali, né? Quer dizer, existem as ferramentas que autoconstroem ali, mas elas são engessadas. Então, precisa de alguém para... Né? Por exemplo, a gente falou de sistemas ERPs, né? Que são esses integrados. Quando você coloca na empresa, você precisa de profissional lá para ajeitar ele para como a empresa é. Tem que ter um ajuste. Esse ajuste às vezes é mais caro que o sistema. Então eu conheço pessoas que fazem site e depois me ligam e falam, ficou feio, não sei. Você pode mexer? Eu falei, dentro da ferramenta não dá, tem que fazer por conta, sai mais caro. Mas isso é uma tendência, um sinal uma bandeirinha. Logo, logo essa área vai estar sendo substituída por automação. Agora, mercado atual. A tendência, eu peço para olhar com bons olhos, é o mercado de mobile, né? O celular é um computador hoje, né? Claro. Agora, quem chega na sua escola de programadores, o que você fala para aquele jovem que está chegando? Você dá uma analisada, pouca gente faz isso, né? Mas você faz, de analisar o perfil, o que a pessoa gosta? Quando ele não vem já focado, eu quero fazer isso, então não tem muito o que escolher, então tudo bem. Mas quando ele vem na dúvida, eu faço algumas perguntas para ele. Por exemplo, dentro de uma situação, o que você enxerga? Se ele enxerga isso,
vai fazer... Dá uns exemplos, por exemplo, eu sou um cara criativo, assim, eu gosto de novidade, aí você indica o que para ele, que curso? Vamos fazer um exemplo um pouco mais engraçado, assim, vamos fazer o seguinte, vamos pensar que você chega no escritório, então você chega e olha para o escritório e percebe visual, combinação de cores, layout, se bate uma coisa, você é um cara de design, né? Então provavelmente você vai trabalhar com a área de front-end, design e tal. Você é um cara que está preocupado em processo, como o setor está aqui, o setor está ali, as coisas se resolvem, você é um cara de sistema, está preocupado em integrar as coisas. Está olhando para a estrutura, a banda, não, você é um cara de redes. Então, assim, você tem que olhar para o que você gosta. Eu gosto de nada, as mães me ligam, né? Meu filho passa o dia inteiro na internet. Sim, mas ele faz o quê? Ele gosta de acessar, não sei o quê. Então ele é um rapaz propenso a trabalhar com segurança. Ele gosta de fazer página e fazer para os amiguinhos, então ele é um cara de desenvolvimento. Então tem que olhar muito o que a pessoa já é predisposta a fazer. Por quê? É uma área de dedicação. Se você não gosta, passar anos ali fazendo o que você não gosta é delicado, né? Então tem muita oportunidade, tem em todo lugar. Por exemplo, uma das áreas, talvez a que mais pague bem, a que mais falte profissionais hoje aqui, é a de banco de dados. Tem uma linguagem chamada SQL. Essa linguagem, no ranking do mundo afora, é uma das que mais tem que ser estudadas por orientações, porque é a que mais precisa de gente, é a que paga bem. Um profissional hoje de banco de dados tem espaço no mercado e ninguém fala, vamos fazer site, não. Então, você vê, eu não estou falando de sistema, eu estou falando do cara que administra dados. Por quê? Dados é o maior patrimônio da empresa, né? O sistema você repõe, né? Mas as informações você não repõe. Então, um cara que administra banco, ele é fundamental. Como é que você descreveria uma semana de trabalho desse profissional programador? Eu sei que é um leque muito grande para falar, né? Rapaz, isso mudou muito. Hoje é muito orientado a projeto, né? Seja agência pequena de publicidade, seja uma grande empresa, tudo é projeto. A diferença são os prazos, a pressão numa agência, sempre o cliente tem pressa. Aqui também tem pressa, mas é mais cadenciado, então mas é por prazo. Então, assim, o que é muito comum, reuniões de alinhamento sempre. Todo dia, manhã, tarde, todo dia sentar com a equipe. Então o profissional ele tem que entender que ele vai participar de uma reunião toda hora, a qualquer instante. Ele tem que saber que ele tem um prazo e ali ele vai talvez passar um pouco das horas do dia. Então a rotina dele é para o projeto. O projeto pode levar, eu já vi projeto de anos, 2 anos. Um projeto assim, projeto de 3 meses. E assim, termina um projeto, ele começa outro, mas dificilmente ele pega 2 ao mesmo tempo, né? Pode ser, em pequenas pode ser, mas em estruturadas não. Então, não tem isso de eu faço na segunda, eu faço na terça, não. Você vai desenvolver as etapas do seu projeto, mas você tem procedimentos diários, reunião, avaliação, encontro com o cliente. Então é um cara pensar que ele vai ter que preencher muito papel, vai ter que preencher muito procedimento, porque a empresa precisa controlar isso, né? Mas o dia a dia dele é mais orientado a pressão está no prazo. Ele vai ter que cumprir prazo. Geralmente os prazos são subestimados. Você tem menos tempo do que pode. Chicote mesmo. Existe o freelancer e existe o cara que trabalha diretamente com carteira assinada, né? O que é mais comum no mercado hoje? Era o freelance. Mas aí isso fere leis trabalhistas, né? Apareceram cooperativas, PJs e tal. Hoje em dia, mas em negócios pequenos, tem muito freelance ainda, é normal, né? Contra um recibo emitido. Agora, em empresas estruturadas, aí, por exemplo, empresa que tem governança corporativa instalada, né? Não tem PJ, não tem prestador de serviço quase, é CLT. Tem até uma modalidade CLT, chama Flex, que é muito comum em tecnologia, que o profissional ele ganha um tanto na carteira e um tanto é pago como benefício. Isso diminui carga tributária para o contratante. Mas assim, o profissional, eu conheço muita gente que prefere trabalhar PJ. Tem um detalhe, freelance, né? Eu posso prestar serviço em 3, 4 empresas ao mesmo tempo. Mas aí precisa ter muita organização para trabalhar em casa e precisa ter um planejamento, porque quando acabar aquele projeto ele já tem que estar meio que engatando um outro para não ficar parado, né? Sim. Agora, mesmo quem trabalha ali com carteira assinada, é comum às vezes a pessoa nesta área trabalhar em casa, com um celularzinho, quem cuida de servidor, como é que é isso? Comum não, acho que deveria estar no contrato isso, porque é de madrugada, de final, principalmente estrutura, porque uma coisa pode acontecer a qualquer instante, né? Sistema é mais difícil, porque sistema você controla e outras empresas também não podem.
é muito arriscado você começar a consumir horas em excesso do profissional, que ele pode jogar isso como produção, acúmulo de função. Então, para o programador que está começando hoje, uma dica para vocês é assim, vocês vão, evidentemente, ter que trabalhar um pouco mais do que a média das pessoas. Para quem está começando. Isso é normal em qualquer profissão, né? Isso, é normal. Mas também não pode ser abusivo, né? Claro. Mas é comum. Agora, por área. Então, sistemas é menor. A parte de infra é direto. Eu tenho amigos que vivem na época do Nextel, era aquele negócio tocando toda hora, porque é uma vida realmente sacrificante. Mas tem suas compensações também, né? Você pode tirar folga, por exemplo, que profissão você conseguiria sair 3 horas da tarde para ir no médico sem prestar muita, né, sem ter muita burocracia? Então, né, você tem uma contrapartida aí de ter esse estresse e tal, mas é estressante. É igual uma charge que eu vi uma vez, você pode escolher, na nossa empresa, você tem muita liberdade, você pode escolher quais das 18 horas você quer trabalhar, né? Então é mais ou menos isso, né? Cara, das 24 você trabalha 18, aí você pode trabalhar em casa, pode fazer o que você quiser. Mas a gente tem as fábricas de software, né? Parece um telemarketing, né? 200, 300 pessoas, tudo programando. Tudo programando. E é uma coisa assim, ou seja, é um trabalho metódico e é produção mesmo. É uma cadeia de produção, linha de produção, Ford total, né? Só que digital, né? Digital. Agora, nesse aspecto, eu li o seguinte, diferença entre um desenvolvedor e um programador. Existe uma diferença? Existe. O programador, que a gente chama de escovador de bit, é aquele rapaz que recebe o que tem que ser feito, sai fazendo. Esse é o programador. Esse cara ele some, né? Por exemplo, na área de alta plataforma, de COBOL e tal, essa figura existe, de receber e fazer e tal. Mas na área de baixa, de comércio eletrônico e tal, é difícil você não entender o que o cliente precisa, um pouco mais do contexto e tal. Então, sim, de desenvolvedor para programador, pouca diferença. É que se você colocar a palavra analista, desenvolvedor, aí sim, é o cara que vai hoje um freelancer, ele vai no cliente ver o que precisa, desenha a solução, discute custo, implementa e tal. Esse cara é um analista desenvolvedor. Escolher profissão hoje fala sobre o programador. Eu tenho certeza que você está bem interessado porque é uma área muito grande, muito extensa. Tem muita gente ganhando bastante dinheiro aí. Tem o Ivan Sanches, que é o nosso entrevistado de hoje, vai falar pra gente, né? É uma área boa assim financeiramente, né? É uma área boa. Você podia pagar melhor, mas é uma área boa. É uma área que é de rápida entrada, isso é legal comentar. Você rapidamente fica capacitado, vamos dizer assim, né, para produzir. Tem muita forma de entrada, você pode ganhar um pouquinho assim, é fácil de começar. Como tecnologia da informação. A informação move o mundo hoje, né? Então, assim, faltam profissionais. E quando a gente olha aí para o futuro, a gente tem certeza que é uma área que só tende a crescer, porque tantas áreas, por exemplo, da medicina, que ainda tem tanta coisa para se desenvolver, em qualquer área da mecânica, enfim. Bom, mas eu estou recebendo perguntas aqui do pessoal que quer saber um pouquinho mais dessa definição do programador. A gente tem imagens aí, a gente teve na escola de programadores, o pessoal programando, por exemplo, em COBOL, né, que o James vai mostrar para a gente, mas existem várias linguagens. Vamos falar um pouco dessas linguagens para a pessoa entender, porque quando eu estou falando em programar, nada mais é do que eu escrever códigos, mas aí a pessoa geralmente fala assim, mas escrever código também não entendo, né? O que é escrever um código, o que é código-fonte, para a gente detalhar um pouco o que é essa linguagem do programador. Então legal. Bom, se eu vou para a Índia, como eu me comunico lá? Tenho que aprender o idioma deles. Se eu estou falando com o computador, eu tenho que conversar da maneira dele. Mas a maneira dele é muito difícil, mais que a indiana eu garanto, né? Então, você precisa de um canal no meio aí traduzindo as coisas. Né? Essa é a tal da linguagem. Então, assim, o COBOL é uma linguagem, PHP é uma linguagem, Java é uma linguagem. Né? Quando eu programo em Java, por exemplo, eu escrevo na linguagem que o Java entende, e o compilador, que é o cara que pega o que eu escrevi, transforma isso para uma forma que o computador entenda. Então, e quando eu falo em linguagem, eu tenho, por exemplo, eu tenho aquilo que você chama de documentação, né? Sim. Mas cada linha que eu vou escrever, cada comando que é para o computador, por exemplo, entender que agora eu vou colocar um USB aqui, isso já é pré-definido? Então, linguagem... Eu tenho comandos que já são pré-definidos. A linguagem, a conversa em uma linguagem
é feito a gente chama de programas, certo. rotinas, enfim. Cada programa ou rotina é uma série de comandos colocados numa certa ordem que a máquina vai entender. Então, são ordens. Então, ó, leia isso, faça, receba esse valor, verifique se esse valor está aqui, se tiver, faça isso. Isso são comandos. Cada linguagem tem o seu comando. Alguns comandos são comuns em todas. Por exemplo, tem um comando que toma decisão, é o tal, chama if, if. Em todas as linguagens ele é o mesmo. Ah, sim. Entendeu? Então, aí vem uma dica legal. A gente vai falar um pouquinho, né? Mas para quem está começando a aprender linguagem, aprenda bem uma linguagem e depois vai para uma segunda, que a curva de aprendizado é bem menor. Porque eu já sei falar um pouco da língua, né? Daquela linguagem. Agora, para eu atuar no mercado, eu posso saber 2 linguagens é o suficiente? Não preciso saber 4, 5? Ah, dependendo da área, sim. Precisa? 4, 5. Dependendo da área, sim. Mas então, primeiro aprenda bem uma. Uma. E o que é mais comum? A gente vê aí, quem é leigo, vê aí, tem o COBOL, mas tem o Java, o que... Fala um pouco dessas linguagens. Java, por exemplo, então, acho que é uma das que a gente mais ouve falar por aí. É por área. O Java, ele durante muito tempo reinou absoluto, né? Porque o Java ele funciona para o computador dentro do escritório, o desktop que a gente chama, para a web, para o mobile, o Android, né? Certo. Aliás, uma correção aqui, não existe linguagem Android. A linguagem é Java, que roda num aparelho que tem um sistema operacional Android. Entendi. Então, Java é muito presente. Só que ele foi perdendo espaço para outras linguagens, como o PHP, por exemplo. Então, legal. no lado do COBOL, por exemplo, Java nunca chegou. O COBOL é absoluto ali, porque, então, dependendo da área que você vai atuar, você tem ali os monstros sagrados. Então, se eu falo de automação bancária, então é Java. Se eu falo de página web e comércio eletrônico, eu estou falando de PHP. E como é que eu faço essa migração, vamos supor, do Java para o PHP? Eu estou trabalhando nesse sistema e tenho que começar a estudar esse outro segundo sistema e de repente pode ser que a empresa mude a linguagem do... É comum as empresas trocarem de linguagem por ganho de produtividade. Por e aí exemplo, você tem que saber tudo. Você acaba, então, sabendo 2 línguas, né? Por isso, sim, é comum você ter 2 profissionais, tá? Um cara de Java e um de PHP, por exemplo, né? Mas hoje, no passado. Hoje em dia já é mais comum assim você ter um cara que conhece Java e vai aprender PHP. Até porque não muda tanto, né? Então, se ele sabe essa aqui, ele vai ter mais facilidade para aprender essa aqui. Então, ele aprende uma segunda, aí uma terceira. Daqui a pouco ele está aprendendo 3, 4 linguagens, que não mudam tanto. O que muda, e isso é legal explicar para a galera, é a tecnologia por trás. Isso é importante olhar. Quando você fala de linguagem, a linguagem são procedimentos. Agora, aonde vai rodar o volume, por exemplo? Quando eu falo de vamos pensar num aplicativo pouco conhecido aí do pessoal, um tal de Twitter, né? O pessoal não sabe. Tá? O Twitter ele tem imagina um número de tweets dia. É muita coisa. Aquilo lá tem que ser armazenado. Aquilo fica num banco de dados, certo? Eu tenho que pensar mais na estrutura de armazenamento de banco de dados daquilo do que provavelmente na linguagem que está por trás, entendeu? Entendi. Então, quando eu olho para uma solução, eu tenho que olhar para o cliente, para fazer a taxonomia lá que a gente chama, né? Que é olhar para como aquilo vai rodar a curto, médio e longo prazo. E aí você tem mais estrutura hoje do que linguagem propriamente dita. Escolher a profissão fala do programador, este profissional que está muito presente na nossa vida, e o Ivan Sanches, que é professor universitário da área de tecnologia, já também trabalhou muito na área corporativa e é também administrador, né? Você é também um empreendedor, Ivan. Para quem já está no mercado, como que é essa migração? Porque você tem uma empresa que dá as aulas, os cursos e também consultoria. Isso geralmente costuma ser uma evolução? O caminho é o inverso, né? Geralmente um consultor torna-se professor, porque ele adquiriu experiência. Legal. Né? O contrário, o contrário já é quase comum, né? Assim, com o mercado corporativo é o mercado mais atrativo financeiramente, não vou negar. O mercado de educação ele não paga tão bem quanto o corporativo. Então, é comum um acadêmico ter que trabalhar, né, numa área comercial, ou seja, ele atua comercialmente, atua na docência para melhorar a sua renda. Então, ele acaba sendo um professor. As faculdades de tecnólogos, por exemplo, colocam uma condição, em geral, que é professor atuante.
né? Isso Porque é ele muito está no bom. mercado, É. né? Então, imagina, tecnologia emergente, o cara é de 3 anos atrás, não serve. É uma área que não dá para você só evoluir academicamente, ter doutorado e se afastando da Não. prática, né? Porque Não. a coisa é muito É rápida. muito rápida. E o inverso hoje talvez o mais comum, é o consultor que tem uma habilidade oratória e tal, que vai para uma sala de aula. Então, nas pós-graduações aí, né, do mercado, geralmente os feras ali são caras já bem resolvidos, né, gestores de grandes empresas e tal. Mas a galera que, por exemplo, se formou e fala, pô, eu quero dar consultoria, mas eu não entendo de todas as linguagens, como a sua empresa. Você tem sócios que atuam em várias áreas, você atua em uma delas, né? Sim. Trabalhar com outros colegas juntos e cada um poder atuar numa área e para oferecer serviço para as empresas, você acha que dá certo? Então, até então eu tive sorte, né? Porque o entendimento é bacana, né? Lá no nosso caso, todos somos egressos de experiências positivas e negativas, né? Então a gente já veio uma escola longa. Mas assim, seria um modelo ideal, porque você consegue abranger o maior número de clientes. É comum eu ir num cliente para uma situação e sair de lá com outra demanda. Se eu tenho um sócio ou um parceiro, isso é uma coisa interessante, eu não preciso ter sócio. Eu posso ter a minha empresa e parceiros de negócio. Certo. Agora, vamos para quem está começando. Né? Sou um garoto, estou começando e tal. Por onde eu posso iniciar? Né? Eu tenho que primeiro fazer uma boa rede de relacionamento. Sim. Participar de seminários, ir em feiras, eventos, na web, online, né? É muito fácil isso. Eu tenho que conhecer pessoas boas ali das áreas que são correlatas a mim. Participar de startups, se eu puder, participar de feiras que envolvam empreendedorismo, para eu entender se eu quero ter um próprio negócio, talvez para eu ter um próprio negócio, as minhas grandes dificuldades não serão programação. Sim. Mas essa área administrativa, comercial, né? Para que você feche os contratos e saiba da demanda das empresas. E aí uma dica para quem está começando, né? Geralmente se quebra por falta disso, não por incompetência na linguagem. Sim. Ou na área que você está absorvendo. As faculdades hoje oferecem cursos de empreendedorismo para quem é dessa área? Já fica na grade. Já. Isso é bem legal. Tem umas que mais ênfase, né, mas já fica empreendedorismo, por exemplo, financeiro, gestão financeira, planejar um fluxo de caixa, fazer um bom contrato, negociação, isso é fundamental. Escolhi a profissão, fala da profissão do programador. Eu falo com Ivan Sanches, que é programador, é professor universitário na área de tecnologia. Você dá aula de quê? Eu dou aula atualmente de linguagens web, mobile. Arrisquei um pouco a dar aula de alta plataforma, mas é melhor deixar para os que sabem, né? Eu não sei, eu estou aprendendo, né? E agora eu estou investindo bastante estudo, porque pretendo trabalhar com a área de games. Então a gente vai falar daqui a pouquinho, antes do programa encerrar, sobre games. Agora, Ivan, você havia dito que antigamente se aprendia muito a programação e essas áreas de tecnologia por erro e acerto, né? Mas essa é um caminho difícil, né? Você programar, errou, roda o programa, aí errei. Foi aqui que eu errei. Isso tem mudado? Então, não. Não tem. Essa é uma briga acadêmica, vamos dizer assim. Eu, enquanto professor ali, brigo também, né, junto com os meus colegas. É assim, existem formas de você minimizar o erro. Né? Então, vou dar alguns exemplos aqui. Antes de eu planejar um sistema, eu desenho, eu faço o que chama teste de mesa, análise, depois que eu vou para a máquina fazer. Hoje em dia, essa etapa, ela é onerosa, o cara não quer, o aluno, né? Então ele já sai fazendo. Como ele na hora que ele termina lá, ele executa e a máquina diz para ele onde ele errou, ele volta, arruma mais um erro. Ele volta, arruma, até que funciona. Mas é como você fazer uma casa sem ideia nenhuma e vai soltando massa e tijolo e reboco. Esqueci de deixar o espaço para a janela, aí quebro, volto. E o pior, passa um tempo, você fala, esqueci de fazer a porta. Não tem porta essa casa, entendeu? Então, um sistema é assim, ele tem que ser... o maior desafio, o maior trabalho está antes. Análise, as etapas de análise, custo, processo e tal, tem que ser muito bem estruturadas. A parte de código
ela também tem que ser bem estruturada, porque ela vem através de desenho. Por exemplo, existem especificações, se chama, né? Como um projeto, eu recebo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Uma coisa importante, empresas de médio, grande porte e tal, tem processos estruturados. Então o programador não sai fazendo o que ele quer, não. Ele tem um modelo de trabalho, ele tem uma biblioteca que ele vai consultar, a tela tem que ser dessa cor, o fonte que você comentou, legal. Uma dica para o pessoal aí bacana é assim, coisas que são bem avaliadas pelos empregadores, né? Se o seu código, o programa, ele é bem documentado, ou seja, você descreve o que você está fazendo ali, se ele é bem formatado, que é o layout. Por quê? O sistema é um patrimônio da empresa. Ele tem que ser simples. Se você, imagina que você saia da empresa, o que vem te substituir não pode sofrer para entender o seu código. Então, essas características são bem avaliadas hoje. Eu acabei descobrindo, estudando um pouco dessa área, que o programador, o desenvolvedor de software, tem um pouco de jornalista, porque qual é o papel do jornalista? É sempre pegar aquela linguagem, e se você vai falar de medicina, trazer para a linguagem popular, você vai falar de programação, trazer para a linguagem mais acessível, mas vocês também têm isso, né? Porque vocês fazem um programa, ali um código que é escrito uma vez, mas muita gente vai ler, então é isso, ele tem que ter um aspecto legal, quem chegou tem que entender, tem que ser uma linguagem simples, como você disse. E até eu li o seguinte, não adianta você tentar documentar tudo para alguém entender a bagunça que você fez, né? Não, o cara tem que chegar lá e falar, não, entendi isso que você está querendo dizer e vou trabalhar em cima rapidamente. Senão eu vou perder mais tempo em dar uma manutenção naquele programa do que fazendo. Vocês têm dificuldade de transmitir toda essa informação do campo da tecnologia da informação, dos códigos, na hora de conversar com o cliente, porque é uma linguagem totalmente diferente. Aí o cara fala assim, não, eu quero um sistema que faça isso, isso e isso. E eu imagino que os clientes, ou pelo menos as pessoas mais leigas, não entendem o nível de complexidade e para se desenvolver esses sistemas. Tem essa dificuldade de conversar? Às vezes são várias reuniões até que a pessoa entenda? Sim, é exatamente isso. Você não resolve de uma vez só, né? São várias reuniões, existem perfis de clientes, né? Tem um cliente que realmente não entende nada, acredita muito em você, então você precisa preparar um material bacana. E outra, o grande desafio no cliente é o pós, né? Não é o primeiro contrato, são os próximos, né? Então você tem que fazer um trabalho legal, você não pode prometer uma coisa, então tudo bem especificado e tal. E tem aquele cliente que entende que acha, né? Ou acha que entende, vamos brincar, né? E esse aí você tem um pouco mais de trabalho, porque ele alguém já fez, e ele tem um amigo que fez, e não sei. Então você tem que ficar convencendo ele, às vezes mostrando por fatos que aquilo que ele escutou não é bem verdade e tal. Mas em geral, os clientes escutam muito, né? Só que raramente alguém toma uma decisão com base só no achismo, entendeu? Você tem que fazer estruturar o que você precisa. Então você vai lá, conversa, entende, geralmente assim, você vai lá, entende o que ele precisa, desenvolve o raciocínio, volta lá e esboça, e aí se ele entender que esse é o estudo de viabilidade, que aquilo pelo preço vale a pena, aí você faz o detalhamento. Geralmente não com quem contrata, com alguém da equipe dele lá, interna, né? Porque ele só, o cliente que está contratando quer retorno. Ele não é um negócio dele TI, né? Legal. Escolher a profissão está chegando ao fim, temos aí mais 5 minutinhos, mas antes eu quero passar para você uma tela aí que o James vai mostrar para a gente sobre os cursos gratuitos para você que quer ser um programador, porque você pode entrar lá e ter uma ideia. Olha só, Team Tech, que é o curso do Instituto Team, tem aí o endereço Learning Café. Ou Learning Café. Legal. Essas são as dicas aí do Escolher a Profissão para que você possa fazer um curso gratuito, legal? Bom, Ivan Sanches de novo aqui com a gente para falar o que é o melhor e o pior dessa área para quem está querendo escolher a programação. O melhor é a satisfação, fazer e ver funcionando. É uma área, como eu falei anteriormente, que tem uma entrada rápida, né? Então, acho que tem muitas vantagens aí, sim. O programador geralmente é um cara, quem tem esse sangue aí, não perde. E hoje em dia, como tem muita novidade, é um prato cheio, né? Os desafios, assim, é que é burocrático. Então, a antítese, né? Eu preencher papel, documento, mas isso é importante. As empresas precisam
dessa documentação. É muito delicado para uma empresa perder todo o conhecimento quando o profissional sai. Entendeu? Então, preencher relatório, participar de reunião é fundamental. Só que isso o programador não gosta, não. Não gosta. Ivan, para quem está no interior do estado de São Paulo ou do Brasil, numa cidadezinha pequenininha, mas de repente arrumou um computador, esse cara vai conseguir de repente ser um programador e vai conseguir serviço mesmo remotamente? Programador vai, serviço aí depende dele, né? Dá para fazer remoto também. Importante frisar, o que ele precisa ter, né? O que é importante nesse mercado aí? Precisa ter um bom domínio de inglês, principalmente da leitura, não precisa saber fluente inglês, né? Mas ler é fundamental. Aprender sobre banco de dados é importante. Repito, né? O tal do SQL lá é importante. E aí, assim, outra coisa que você falou lá no passado que é legal, a matemática para informática, ela é simples, tá? Essa história de que eu preciso ser craque em matemática não é. Saber tudo sobre álgebra, geometria. Não, porque você tem geralmente situações aritméticas. Agora, lógica, foco, persistência, vai errar muito, né? Se desiste rápido, então não é essa área. Mas, agora, mas se eu estou numa cidadezinha lá com 3.000 habitantes, mas eu consegui um computador, você acha que tem muita coisa na internet? Sendo um autodidata, eu posso começar e de repente eu posso até conseguir um trabalho remoto ou tenho que ir para uma escola? Não, dá assim, dependendo da especificidade, você não tem esse disponível na web ainda, né? Então tem uma escola. Mas muita coisa tem na web. Dá sim, você tem que, mesmo sendo remoto e morando numa cidade de 3.000 habitantes, talvez próxima tenha uma cidade de 30.000 habitantes. E lá tem uma agência, site todo mundo precisa. Então, hoje em dia é possível sim, não tem essa desculpa não. Mas as empresas contratam gente para trabalhar só em casa pelo computador, grandes empresas? Mais nos centros. É mais comum nos grandes centros. No interior é mais difícil, até porque e o profissional do interior também não tem essa mentalidade, né? Né? Ele é um cara mais de grupo, de estar ali, de tomar café. O profissional dos grandes centros ele é mais frenético, né? Ele está em 30 projetos ao mesmo tempo, né? Legal. Escolher a profissão chegou ao final e eu conversei com o Ivan Sanches, deixo ele aqui à vontade, se quiser falar mais alguma coisa, para a galera que está escolhendo essa área da programação, desenvolvimento de software, e é uma área com bastante demanda. A gente falou aqui do que precisa gostar, do que não precisa gostar, agora é com você, dá uma olhada aí nas dicas que a gente passou para você. É com você, Ivan, só para... Legal, gente, obrigado a oportunidade. Basicamente tenha paciência, estude, foco, né? Escolha uma linguagem, um caminho específico, estude muito aquilo, né? Hoje em dia a diferença é ser diferente, ou seja, a diferença é conhecer mais do que a média. Tem muita gente disputando com você, então seja diferente conhecendo bem aquilo. Não vá pela ilusão de aprender muita coisa ao mesmo tempo. Aprenda uma coisa bem e aí vá crescendo, evoluindo e tal, porque mercado tem, viu? Eu sou prova disso. A gente volta semana que vem, um abraço.